Primeiro, eu gostaria de esclarecer que eu não sou adolescente. Ontem vieram fazer essa pergunta. Eu tenho 24 anos, o meu psicoterapeuta fala que eu sou um jovem adulto. Então, eu vou me apoiar nisso, inclusive por essa participação. Brincadeira. Eu queria agradecer a oportunidade de fala. Um espaço muito louvável para um pesquisador como eu escrever e falar em um espaço como esse. Agradecer a todos vocês, também a organização, enfim, a galera que também está lá atrás, que está fazendo imagens nossas. Eu queria começar com uma constatação bastante clara e simples. É legal fazer cadastro em plataformas, também publicidade dirigida, direcionada a crianças e adolescentes, ilegal por lei. A gente tem, hoje no Brasil, um ecossistema bastante robusto, que inclusive foi mencionado através de algumas portarias da Secretaria, bem interessante. Esse sistema ele é muito mais ativo na proteção de crianças e adolescentes, ainda mais nesse recorte temático de jogos de apostas e jogos de azar. A gente tem aqui exemplo que já foi mencionado muito bem ontem na apresentação de Maria Mello. A gente tem a portaria que acabou de ser mencionada, mas também a gente tem o ADI 7.721 do STF, uma medida cautelar, eu acredito, mas que trouxe algumas vedações imediatas e barreiras para o uso de benefícios sociais nessas apostas. A gente também tem algumas legislações que não necessariamente falam sobre apostas em jogos de azar, mas, enfim, fazem parte de todo um mecanismo de proteção de crianças e adolescentes, a 14.533, a própria Estratégia Brasileira para a Alfabetização Midiática, as resoluções importantíssimas, como a Resolução 245 do CONANDA, enfim, o Marco 14.852, que fala sobre proteções da criança e adolescente em ambiente digital. E aqui também a gente tem uma coroa que entra para dentro desse sistema, dentro desse ecossistema de proteção, né, que é o ecodigital. Enfim, na interpretação dos seus dispositivos, a gente tem a certeza da proibição, enfim, e a declaração como apostas como conteúdo nocivo a crianças e adolescentes, a própria questão da vedação, do perfilamento e a proibição de publicidade dirigida a esse público. Foi comentado ontem pelo professor Jorge as questões de design e a arquitetura de risco. A literatura ela tem sido bastante clara em trazer alguns termos que esclarecem isso para a gente, como a questão do vício por design, que mostra como que essa arquitetura ela é produzida para viciar, manter, controlar o uso de públicos dentro dessas plataformas. As cores dos aplicativos, as imagens que são criadas para publicidade, os sons, a própria arquitetura, a própria disposição de elementos e instrumentos dentro dos aplicativos, enfim, que reforçam a questão de alta velocidade no consumo, um reforço intermitente de ficar dentro daquele aplicativo e os loops de propaganda, enfim. Mas também tem questões como atrativas, relativas aos bônus, a aproximação do usuário com as promessas de aposta e cashback, enfim, que aumentam também a questão da permanência. E o quase perder, o near miss, que também leva ao consumo para um engajamento massivo, enfim, que sempre mantém o usuário dentro daquele ecossistema. Todas essas questões, elas, claro, são sensíveis para nós adultos, né, jovens adultos também, mas ainda mais sensíveis para pessoas com o cérebro ainda em desenvolvimento. É importantíssimo lembrar que as crianças e os adolescentes eles estão na fase de desenvolvimento psicossocial, enfim, que merece total atenção, como foi bastante e bem demonstrado hoje pela manhã, mas, enfim, a gente precisa reduzir esses freios para que essas crianças não caiam dentro desses sistemas. A gente tem também, ainda sobre questões de literatura, declarações e recomendações bastante lúcidas sobre a temática, inclusive até a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, né, que esteve aqui hoje pela manhã falando, enfim, que as apostas são temas de saúde pública, que elas levam, sim, a transtornos mentais, as questões de ideação suicida, a violência familiar, o dano financeiro, mas também as questões do próprio desenvolvimento, né. O colega falou hoje pela manhã sobre bastante amor, compaixão, coleguismo, enfim. E
e trazem, tanto a OMS quanto a sociedade brasileira, algumas recomendações, como impedir a publicidade e o patrocínio, limitar o uso, fazer a autoexclusão, a questão da verificação etária efetiva e a fiscalização desses sistemas. Ainda aqui falando sobre publicidade, a gente lê hoje o acesso desses públicos a essas plataformas como um grande funil. Acaba aparecendo nas nossas telas, por recomendações de algoritmo, mas também aparecem durante os jogos, aparecem através de música, enfim, sempre a questão de exposição. A exposição leva à intenção, ao comportamento de apostar, né? De sempre estar presente nesse sistema. Isso através de patrocínio e também através das redes sociais. Hoje pela manhã, uma fala bastante sensível falou sobre a normalização da interação da criança e do adolescente nas redes sociais, né, através do uso excessivo de telas e outras questões. Enfim, agora aqui, aproveitando o meu tempo, falando sobre o que a gente já tem hoje e também o que falta. O Ecodigital ele veio com uma grande coroa para a gente falar sobre esse tema. Trouxe algumas recomendações específicas, no artigo 6, por exemplo, no artigo 22 e no artigo 26. O artigo 6º, ele vem a classificar, ele vem a falar que apostas e jogos de azar são conteúdos nocivos e existe um dever nosso, enquanto sociedade, de prevenir a exposição, de trazer recomendações e de não facilitar o contato. Pelo artigo 22, vem falar que é proibido usar técnicas de perfilamento e direcionar publicidade a crianças e adolescentes, e o que vale para toda a cadeia, e alcança também inferências de análise, a questão do proxy, emocional e recursos de realidade aumentada. E pelo artigo 26, vem falar que é proibido criar perfis comportamentais de crianças e adolescentes para fins publicitários, inclusive por proxies, o que caracteriza discriminação indireta. A gente vem falar aqui, então, que a responsabilidade ela não é só do anunciante, não é só da empresa que está anunciando aquele jogo, tornando acessível aquele negócio, mas também sobre a plataforma. Então, recai sobre as plataformas uma responsabilidade de impedir a veiculação e o alcance desse tipo de publicidade para crianças e adolescentes. Enfim, a inferência também é segmentação. E agora aqui, encaminhando para o finalzinho, o que falta é complementar esse debate dentro do campo da inteligência artificial. A gente tem hoje o PL mais avançado que trata sobre a matéria, a Lei de Alvin 338. Enquanto Data Privacy Brasil, a gente acredita que deve também entrar no debate a importância de sistemas que segmentem, que recomendem, que otimizem o engajamento, monetizem crianças e adolescentes em apostas, enfim, em prol de aplicações, sejam vedadas por risco excessivo. Na pior hipótese, elas também devem ser classificadas como alto risco, com proibição de proxies para a questão da inferência, enfim, e as obrigações de recomendação. Trazendo aqui, aproveitando o meu minuto, um fecho, que a gente acredita que as apostas, enfim, novamente, elas não devem, esses anúncios não devem alcançar crianças e adolescentes, inclusive por inferência de comportamento. A gente acredita que menos exposição e menos disponibilidade leva a menos dano. A gente reforça o nosso compromisso, enquanto sociedade, de que o lucro ele não deve caber, não deve ir sobre a vulnerabilidade e levar também à proteção das famílias. É importante interromper o funil do design. Não ando sozinho, esses são o time que eu faço parte. Muito obrigado.